10 horas da manhã de uma segunda-feira em que o Brasil ainda se recupera da notícia que uma hora chegaria, mas que nenhum de nós gostaríamos de ouvir, noticiar ou mesmo acreditar. A despedida do maior comunicador que o Brasil já teve. Silvio Santos veio aí, deixou a sua história, deixou o seu legado e para quem trabalha com comunicação deixou uma série de lições. A lição de respeito ao público, a lição de não subestimar quem está do outro lado da tela, do áudio, de quem está do outro lado do rádio. A missão de fazer cada programa com um estilo diferente, sabendo como seria o seu público, mas tendo a sua personalidade em cada uma delas. Silvio Santos pode não ter sido seu ídolo, mas é impossível você ter passado pelas últimas décadas do Brasil sem ser de alguma forma contagiado por esse comunicador. Silvio Santos escreveu um capítulo que cabe a cada um dos comunicadores daqui para frente levar como legado e começar uma nova história. Silvio Santos também será tema desta edição do Manhã Bandeirantes, que abre a nossa programação regional nesta segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Ainda hoje nós vamos falar sobre as tradicionais caravanas de Campinas que acompanhavam com as colegas de trabalho as gravações do programa Silvio Santos durante tantos anos e conversar com quem esteve ao lado dele também por muitas e muitas décadas. Mas a vida tem que continuar e com esta edição do Manhã Bandeirantes, nós convidamos você a estar conosco até às 11h30 da manhã em FM 85.7 pelas plataformas digitais, também no nosso canal do YouTube com imagens Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou Heitor Fredo e agradeço a você que está conosco também pelo aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com. Você é meu convidado, minha convidada a também participar pelo nosso canal de vídeos do YouTube com a sua mensagem e pelo nosso WhatsApp liberado a partir de agora, o 19 97102 1493, 97102 1493. Manhã Bandeirantes que hoje abre também uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Hortolândia. Já está conosco e em instantes vai participar do nosso Manhã Bandeirantes o atual prefeito candidato à reeleição Zezé Gomes pelo Republicanos. Nós, ao longo desta semana, vamos conversar com 5 nomes que já estão confirmados no Tribunal Superior Eleitoral, pleiteando a vaga de prefeito para 2024, no mandato que começa em 1º de janeiro do ano que vem. Comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, na mesa de som e central técnica, o Pedro Piscinato, com a coordenação do Gil Kleber. Segunda-feira, quente mais uma vez, começando a semana com altas temperaturas na região metropolitana de Campinas. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 25 graus. Numa segunda que começou com a mínima na casa dos 17. A gente viveu semana passada temperaturas na casa dos 8, 9 graus. Hoje, 17 graus para abrir amanhã na região metropolitana, persistindo sobre a nossa região uma influência de uma massa de ar quente e seco que está em praticamente todo o centro-sul do país. A única exceção é o extremo sul do Rio Grande do Sul. As características dessa massa de ar são reforçadas por um bloqueio meteorológico. Isso significa que o estado de São Paulo e a nossa região metropolitana, elas ficarão durante a semana com essas condições estáveis. Tempo firme, sem probabilidade de chuva, com temperaturas altas. O famoso quente e seco com predomínio de céu claro. Isso pelo menos até quinta-feira. Hoje, amanhã e quarta, na região metropolitana, predomínio de céu claro. E com esse índice que eu falei para o estado de São Paulo, podendo seguir um pouquinho adiante até sexta-feira. Só há indicativos de chuva para a nossa região no final de semana, devido a uma frente fria que também deve ocasionar queda nas temperaturas.
Às 10 horas e mais 5 minutos, a gente presta serviço para você que nos dá carona também pelas estradas que cortam a nossa região. Atenção para um acidente que ainda gera congestionamento, reflexo na rodovia dos Bandeirantes. O tombamento de um caminhão com 2 quilômetros na pista sentido capital, entre o KM 95 e o quilômetro 93. Mais cedo, a concessionária chegou a registrar mais de 5 quilômetros de lentidão, por conta de uma das faixas estar interditada, travando boa parte da rodovia dos Bandeirantes. Segundo a ATESP, um veículo carregado com 2 toneladas de doces seguia sentido capital quando, ainda por um motivo a ser esclarecido, o motorista perde o controle da direção. Então ele tombou sobre as faixas 1 e 2 e atingiu a barra de proteção, o guarda-reio. Depois, um outro caminhão, também carregado com doces, não teve tempo de reação e atingiu esse primeiro veículo. Então, nesse momento, ainda há reflexo com as equipes da concessionária trabalhando pelo local. Você, morador de Hortolândia, de Sumaré, você que nos acompanha em Americana e for à cidade de São Paulo ou vier a Campinas, precisar ir a Vinhedo, a melhor opção é a rodovia Anhanguera. Evite a rodovia dos Bandeirantes neste momento. A Anhanguera, que tem o trânsito fluindo bem, apenas 1 quilômetro de lentidão no trecho de Jundiaí, o que é considerado normal para o horário. Boas condições ao motorista que nesse momento segue pela rodovia Santos Dumont. O mesmo vale para a SP-340, a Campinas-Mogi. Campinas-Montemor também com boas condições de trânsito na SP-101. Na manhã de hoje, no corredor Dom Pedro, um congestionamento foi registrado no tapetão SP-332, a Zeferino Vaz, para o motorista que saía de Campinas em direção a Paulínia. Era reflexo de um acidente envolvendo uma motocicleta que causou interdição na faixa da direita do quilômetro 116. Neste momento, a pista já está liberada, o trânsito já está sendo normalizado, com a faixa pronta para o motorista seguir viagem. E se você tiver alguma informação, algum novo relato, algo que esteja também atrapalhando o trânsito em outros pontos aqui do interior, conte pra gente pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Informações neste momento de uma ocorrência que chega do Aeroporto Internacional de Viracopos. Flagrante de tráfico de drogas mais uma vez, com passageiros tentando embarcar com drogas, desta vez no estômago. 2 pessoas que tinham como destino a Europa foram detidas pela Polícia Federal entre a noite de hoje e madrugada de hoje. Noite de ontem e madrugada de hoje. 1 quilo de cocaína cada um era o que eles haviam ingerido. O voo que saía de Campinas tinha como destino final a cidade de Orly, na França. Uma das pessoas presas é uma mulher brasileira de 22 anos. A outra, um homem, também brasileiro, 41 anos, que engoliram algumas cápsulas de cocaína que depois, ao desembarcarem na Europa, seriam entregues a traficantes ainda não identificados. A apreensão é resultado da fiscalização do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos pela Polícia Federal na chamada Operação Portão 8. A pena prevista para quem é preso em flagrante por tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. 10 horas da manhã e mais 9 minutos. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos abrir a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia, recebendo hoje Zezé Gomes, prefeito candidato à reeleição pelo Partido Republicanos. Continue conosco, o intervalo é rapidinho e na volta o Band Eleições está chegando no Grupo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Foco em você.
É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que está na companhia da programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seguimos falando de eleições municipais dentro do projeto Band Eleições. E a partir de hoje, você vai conhecer um pouco mais do perfil, das propostas, das equipes de trabalho dos candidatos à prefeitura da cidade de Hortolândia. Nessa transmissão simultânea da Rádio Bandeirantes Campinas com o programa Band Eleições na tela da Band Mais TV, nosso primeiro convidado aqui nos estúdios no Complexo João Jorge Saad em Campinas é Zezé Gomes, atual prefeito da cidade de Hortolândia, candidato à reeleição pelo Partido Republicanos, a quem agradecemos, candidato, por ter aceitado o nosso convite, pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia para o senhor, um prazer recebê-lo aqui no Band Eleições. Aqui da nossa cidade de Hortolândia, das nossas propostas, daquilo que foi feito e graças a Deus poder sempre entregar algo mais. Candidato, primeiro eu gostaria que o senhor falasse para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, o que o senhor entende que foi o principal trabalho que o senhor teve à frente da prefeitura, aquilo que o senhor entende que deva permanecer se for reeleito, e o que o senhor entende que precisa ser corrigido e melhorado em um eventual novo mandato? Olha, a gente sempre pode melhorar, né? Eu tenho trabalhado muito nessa questão de melhorar o cuidado com as pessoas e a gente tem trabalhado muito para fazer a grande obra que é cuidar bem das pessoas. Eu fiz um planejamento, né, desde a época do nosso saudoso Ângelo Perugini, o planejamento foi muito importante. Então nós planejamos muito e graças a Deus hoje nós estamos tendo êxito porque nós chegamos a um limite muito bom de planejamento nos próximos 30 anos da cidade. Nós estamos recebendo o candidato à prefeitura da cidade de Hortolândia, Zezé Gomes, pelo Partido Republicanos. Nós vamos, inclusive, só reposicionar aqui, candidato, o seu microfone para a gente poder ouvir melhor as suas propostas, ouvir um pouco melhor também as ideias do candidato pelo Partido Republicanos, que escolheu para a chapa como vice Cafu, representante do PSB. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi a definição de seu vice e o senhor, que foi vice-prefeito também da cidade de Hortolândia, o que espera de um vice na sua chapa? Olha, eu sempre procurei trazer comigo a questão da lealdade, né?
eu fui um cara muito leal com o Ângelo Perugini durante todo o tempo, com a história de mais de 40 anos, né? Assim que eu assumi com a morte do nosso saudoso Ângelo Perugini, eu fui um cara que assumi e fiz todos os projetos que nós tínhamos programado, tudo com o Ângelo, eu cumpri todos na íntegra. Então, eu sempre respeitei muito a imagem do prefeito, o prefeito que falava o que ele queria de mim, e nunca eu tentei passar à frente disso. Então, o meu sonho era ter um vice com, primeira coisa, muita lealdade e capacidade. E o Cafu, durante todo o tempo que esteve junto com o Ângelo, foi muito leal com o Ângelo, e durante todo esse tempo, no meu mandato, foi uma pessoa muito sincera, leal comigo. Então foi por isso da escolha e também a capacidade que ele tem de fazer gestão, e isso tem ajudado muito a nossa cidade. Candidato, o senhor tem uma chapa curiosa para o momento político em que nós vivemos, de polaridade de algumas paixões no cenário nacional. O senhor é candidato pelo Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, mas o senhor tem na sua chapa a federação formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo Partido Verde. Como foi o diálogo para que esses partidos todos estivessem na sua candidatura, e como fica o eleitor que de um lado gosta ou de Tarcísio, de um lado gosta do presidente Lula, e vê o senhor aliado a esses dois personagens que nacionalmente estão em campos opostos? Olha, eu fiz um trabalho muito grande durante todo esse período, né? Eu fiz uma gestão pensando na cidade, né? E não fiz uma gestão com bandeiras partidárias. Eu fiz uma gestão pensando no povo da cidade de Hortolândia. Tanto que nos momentos mais difíceis a gente conseguiu buscar recursos do governo federal, do governo estadual, não é? E há esse reconhecimento hoje na cidade. A deputada Ana Perugini, né, que é do PT, também está com a gente. Então, esse trabalho que a gente fez, respeitando toda a ideologia, é um trabalho muito importante, porque hoje eu vejo que a cidade pensa no quê? Não é na bandeira partidária. Ela pensa na pessoa que vai fazer gestão, se está fazendo uma gestão boa para a cidade. Eu consegui muito recurso, mesmo na época que estava o Bolsonaro, nós trouxemos muito dinheiro de Brasília, né? Conseguimos trazer, passar os nossos projetos. E agora no governo Lula a mesma coisa. E também no governo do estado, que é do meu partido, Tarcísio, a gente tem uma parceria muito boa que a gente firmou, e graças a Deus todas as obras que eu tenho na cidade tem a participação do governo do estado, do governo federal, e eu não tenho problema com isso, porque eu dialogo com todos eles, né? E essa frente que veio somar com a gente é uma frente muito forte na cidade também, que respeita essa questão da ideologia, e nós não temos nenhum problema partidário e nada extra-campo, não. Nós estamos conversando com o Zezé Gomes, candidato à reeleição à Prefeitura de Hortolândia pelo Partido Republicanos, para a gente passar por alguns dos principais temas de uma campanha eleitoral, candidato. Quais são hoje os principais desafios na área de saúde para o morador de Hortolândia? Olha, os desafios da cidade em todas as áreas, nós atacamos em todas as áreas, mas a área da saúde sempre é prioridade. Quando eu assumi, o que eu fiz? Que era também um sonho do Ângelo, reformar o hospital. Na verdade, eu construí um outro hospital no lugar daquele, que foi uma reforma muito traumática, mas graças a Deus, eu coloquei lá a mão e a gente fez com tudo isso ficasse um bom hospital. E não tinha tomografia. Só para você ter ideia, quem fazia tomografia, nós tínhamos que levar de ambulância para todo o estado, aonde o estado desse a vaga. Eu coloquei tomógrafo, hoje fazemos mais de 1000 tomografias por mês e, com certeza, hoje tem mais conforto. O hospital, estamos terminando a parte agora de climatização do hospital. Eu já vou entregar uma pediatria nova, raio-x de última geração, e com isso agora só fica faltando a ampliação do hospital, que eu vou ampliar ele para 130 leitos. Então, com isso, a gente vai ganhando uma dimensão maior. O governo federal também disponibilizou recurso para a reforma das 3 UPA. As 3 UPA, nossa, já faz um serviço muito bom na cidade. A unidade básica de saúde também, nós estamos com todas elas em pleno funcionamento.
Também o centro de especialidade, hoje nós estamos zerando as filas também, o que é do município, não é só as cirurgias que é de alta complexidade, que é do estado, que acaba tendo fila e vai para aquela lista da CROSS. Mas nós também estamos agora trabalhando, vamos criar a Vila da Saúde, né? Que é realmente uma intervenção muito grande na saúde da mulher, que eu quero priorizar muito a questão da saúde da mulher, que é aquela que cuida da casa, é aquela que cuida do povo no dia a dia, é aquela que cuida da família, não é? Para isso também, para melhorar a questão da mulher, nós fizemos 8 creches também, que nós entregamos de 0 a 3, para melhorar com certeza o dia das nossas mulheres, e essa Vila da Saúde com um centro só de imagem, para todos os exames mais complexos da saúde da mulher vai acontecer, que é um eixo que a gente pega desde do centro de especialidade, subindo até o Mário Covas e indo até o UBS Santa Clara, que eu vou entregar agora também. Contratei mais médico também, para a especialidade inclusive, então agora nós fechamos todo esse ciclo de contratação de médico, enfermeiro, um grupo também que a gente sabe que é muito complexo, mas que a gente conseguiu fazer uma equipe muito boa. E hoje o nosso hospital, as pequenas cirurgias, tudo é feito lá. E graças a Deus, tratando bem a saúde, com mais investimento. Vai ser construído mais 2 UBS também na cidade. Então, com isso, vai melhorando também com que as pessoas possam falar, olha, e Hortolândia também atende muito melhor que as demais cidades. E também atendemos 30% a 35% de outra cidade que vai até a nossa cidade, porque a saúde está melhor, eles vão até lá para ser atendido. Mas, com certeza, de 15% que preconiza a saúde, nós investimos 30%, nós investimos o dobro. Então, para isso, para melhorar cada vez mais a saúde das pessoas na nossa cidade. Candidato, para nós falarmos sobre mobilidade urbana, a Hortolândia, a cada novo censo, mostra uma população maior. Isso também é um desafio para transporte público, para novas avenidas. Tem espaço para crescer ainda a cidade de Hortolândia fisicamente e quais suas propostas para melhorar a mobilidade urbana da cidade? A mobilidade urbana da cidade, Hortolândia recebeu até prêmio por isso, foi uma das cidades que mais investiu em mobilidade urbana. Hoje, só para você ter ideia, Hortolândia tem um viaduto em obra no Jardim Rosolém, né? Nós temos o viaduto da Rumo, que nós fizemos uma gestão muito grande para ter o viaduto da São Francisco, que está em obras, e nós temos também o viaduto do Nova Europa também, que é uma obra do Estado em parceria com o município de Hortolândia e Sumaré, que com certeza vai dar muita ação no escoamento da nossa produção. Então, com isso, Hortolândia cresce. Eu fiz um viário muito grande, mais de 5 quilômetros de viário embaixo da Ponte Estaiada, que agora já dei ordem de serviço, vai ligar no Santa Emília e Jardim Inema, e com isso estou investindo muito nos grandes viários, porque eu sei que o escoamento da produção, o ir e vir no dia a dia. Hortolândia, quando eu peguei a cidade, tinha 40 semáforos. Hoje nós temos mais de 100 semáforos na cidade. Isso melhorou muito a questão do trânsito, da mobilidade. Hoje, pista de caminhada e ciclovia, nós temos hoje 60 quilômetros. Eu quero chegar a 100 quilômetros. Isso também é investimento na saúde, é investimento nas pessoas, né, na qualidade de vida, e isso é que faz a diferença na nossa cidade. Nessa reta final aqui da entrevista com o candidato Zezé Gomes, do Partido Republicanos, à Prefeitura de Hortolândia. Candidato, gostaria que o senhor falasse rapidamente também sobre segurança pública. Qual é o papel de uma prefeitura, de uma administração que tem a guarda municipal nas mãos no combate à violência, que não é uma realidade só de Hortolândia, mas de todo o país? Olha, eu estava até fazendo um comentário no carro. Quando nós pegamos a cidade, quando o Ângelo voltou, que na verdade o Ângelo fez o sucessor, depois a cidade realmente piorou demais e estava num momento trágico, ele voltou e nós ganhamos a eleição, tinha uma câmera funcionando de OCR. Hoje nós temos mais de 30 câmeras de OCR na cidade, nós espalhamos câmera pela cidade toda, fechamos a entrada e saída da cidade, coloquei 15 totens de segurança na cidade, fiz a segunda maior central de monitoramento do país, está em Hortolândia.
e agora já dei ordem de serviço para mais 10 totem. Então, nós fechamos todo com a cortina eletrônica da cidade, é um Big Brother, que na verdade, mas que hoje gera mais segurança, conectada com mais 18 cidades. Também contratei 24 guardas municipais agora, também já capacitados, estão na rua. Já chamei mais 26 do concurso e já pedi para o governo do estado também aumentar o efetivo da Polícia Militar, porque nós precisamos da parceria do governo do estado, porque é uma competência do governo do estado também, e com isso para melhorar a segurança na nossa cidade. Nós conversamos com o Zezé Gomes, prefeito de Hortolândia, candidato à reeleição pelo Partido Republicanos, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Candidato, 30 segundos para a consideração final, por favor. Quero agradecer o povo de Hortolândia pela forma que eles me tratam, pelo carinho que tem com a cidade. Pode acreditar que a sua cidade vai continuar crescendo, porque eu vou continuar fazendo muito mais, investindo no ser humano, investindo na qualidade de vida das pessoas, porque é isso que nós fazemos. Dei continuidade ao mandato do Ângelo Perugini e vou dar continuidade agora nos projetos que nós planejamos e estamos fazendo. Aqui nós não falamos, nós fazemos. Muito obrigado ao candidato Zezé Gomes, o primeiro nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia. Continue conosco. Na Band você está sempre muito bem informado. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra.
Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 30 minutos, 10h30, Manhã Bandeirantes, seguindo com as principais informações desta segunda-feira, trazendo também para você a agenda das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia. Para você que está chegando agora, nós, no bloco anterior, entrevistamos o prefeito candidato à reeleição pela cidade de Hortolândia, Zezé Gomes, candidato do Republicanos, abrindo esta série de entrevistas. Essa entrevista continuará na íntegra no nosso canal do YouTube e em breve também você vai ter ela separada numa playlist exclusiva para os 5 candidatos que estarão presentes neste mesmo espaço. Hoje, portanto, começamos com o Zezé Gomes do Republicanos. Amanhã, a nossa entrevistada será Eliane Garcia, candidata a prefeita de Hortolândia pelo PSOL. Na quarta-feira, nossa entrevista será com Aline Nunes, candidata do Partido Democracia Cristã. Quinta-feira, nós vamos conversar com Dr. Jorge, candidato a prefeito pelo PL. E encerramos a nossa série de entrevistas com Meira, candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo União Brasil, na próxima sexta-feira. Sexta-feira, lembrando, o programa começa às 10h30 da manhã, depois do circuito imobiliário. E assim que nós abrimos o programa, a gente já faz sempre um primeiro giro com a informação e, na sequência, esse bate-papo para você conhecer um pouco das propostas dos candidatos à prefeitura da importante cidade de Hortolândia. Já fizemos com os candidatos à prefeitura de Campinas, à prefeitura de Sumaré e à prefeitura de Indaiatuba. Todas essas entrevistas você encontra no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abrindo o nosso canal do YouTube, você vai ter ali playlist. Na playlist você tem as transmissões esportivas, você tem vídeos que lembram os Jogos Olímpicos de Paris e você tem a seção Eleições 2024. Ali tem as 4 entrevistas com candidatos à Prefeitura de Indaiatuba, a playlist completa com os 4 candidatos à Prefeitura de Sumaré e também os, agora, 5 candidatos à Prefeitura de Campinas. Nós conversamos com todos e as entrevistas completas você tem no nosso canal do YouTube. Um local onde você também participa com a sua mensagem, com a sua opinião, com a sua prestação de serviços, informação, trazendo também um pouco do que você pensa nesta manhã de segunda-feira. No nosso canal do YouTube, agradecendo as participações do Sérgio Ricardo Gozzi, a mensagem do Carlos Bonifácio e também de Christian Campos, acompanhando esta edição do Manhã Bandeirantes. No nosso WhatsApp, mensagens que chegam, acompanho sempre vocês, escreve pra gente o Antônio Vieira de Moraes, final do telefone 8043, acompanhando também a nossa programação. A mensagem que chega também do Joel, final do telefone 8496, que sempre acompanha o Jornal Gente e agora acompanha também o nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, Joel. As participações também aqui, direto de Hortolândia, do Marcos Silva Bedin, falando a respeito do posicionamento político dele também nessa campanha para 2024. Ele acredita que vai ser uma eleição difícil. A gente já entrou, viu, Marco, numa restrição agora por conta da lei eleitoral. Então, claro que os comentários a gente tem que também respeitar, mesmo não sendo a opinião do apresentador ou a opinião do Grupo Bandeirantes. A opinião do ouvinte também ela tem, a partir de agora, como já começou oficialmente a campanha, a gente tem algumas restrições aqui. Mas a participação é sempre muito importante. Mas ele está dizendo aqui que é uma eleição que ele considera que vai ser difícil, mas ele já entende que está decidido. E fala também a respeito sobre Silvio Santos. É muito difícil alguém dizer que não gostava do Silvio Santos, que realmente deixa um legado na nossa vida. Ele tem muitas falas do Silvio e pensamentos como o dele, que era um fã de Silvio Santos, independente de qualquer ideologia política. Olha, eu vi tanta gente falando que não sabe sobre a história de Silvio Santos nesses últimos dias, principalmente no sábado, porque as homenagens foram inevitáveis, as homenagens são não apenas justas, mas compreensíveis diante do tamanho que Silvio Santos foi. Independente de você gostar ou não dos programas de Silvio Santos,
é impossível qualquer brasileiro que tenha crescido entre os anos 60 e 2010 não ter tido qualquer contato com o Silvio Santos. As gerações mais novas talvez não tenham tido todo esse contato, já com menor tempo de tela, já com, desde a pandemia, raras aparições na televisão, mas com uma cultura formada, uma cultura popular que Silvio Santos ajudou a montar no país. E aí tem os comentários de que não, mas ele não... Eu quero entender de onde que saiu essa teoria. Não, Silvio Santos não foi camelô, essa é uma das grandes mentiras. E aqui não é só ideologia de um lado ou de outro, não. Gente que, enfim, trouxe um personagem que acompanha o Brasil desde os anos 50, 60 para um cenário de política atual, como se fosse possível compreender Silvio Santos pelo que a gente vive hoje. É muito mais complexo, muito mais rico o legado que Silvio Santos deixou para a comunicação do que para qualquer discussão política do momento. Mas enfim, tudo está baseado hoje em disputas políticas, infelizmente. E aí contamina até na hora de se despedir de um nome importante da nossa história da comunicação, como foi o de Silvio Santos, que daqui a pouco vai ser também assunto, trazendo a história aqui para Campinas, trazendo um pouco também para pertinho da gente. O Isael Venâncio Loretti escreve dizendo: bom dia, Campinas. Ligou ontem na minha casa uma pessoa perguntando qual candidato preferido para a cidade de Campinas. Ele disse que foi pesquisa da Oxford Pesquisas. Cada instituto de pesquisas, né, Isael, tem uma forma diferente de chegar ao eleitor, de fazer pesquisas. Algumas delas são encomendadas pelos próprios partidos como um termômetro interno. Tem pesquisa que não vem a público, mas os partidos fazem para eles terem internamente números para saber se a campanha, da forma como está sendo conduzida, está chegando ao eleitor ou não. Então, daqui para frente, tem muitas dessas pesquisas que vão ser feitas, mas claro que aquelas que estão registradas no Tribunal Regional Eleitoral, que estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos trazer também ao longo da cobertura eleitoral neste ano de 2024. Olha, seguindo com o nosso giro de informação, você que nos acompanha pelos aplicativos, muito obrigado pela sua audiência. E você que acompanha a gente pelo portal bandmulti.com, desde sexta-feira tem visto reportagens sobre o baixo estoque de sangue no Hemocentro de Campinas. O número preocupante de bolsas disponíveis para pacientes faz com que algumas cirurgias consideradas eletivas tenham que ser remarcadas. A cirurgia eletiva é aquela em que a pessoa não está numa situação de urgência ou emergência, mas que precisa de um procedimento por orientação médica, por encaminhamento, muitas vezes já de algum tempo. E essas cirurgias, algumas delas ficam comprometidas com o baixo estoque de sangue aqui da cidade. Inclusive, uma campanha foi realizada pelo Hospital Mário Gatti, pelo Hemocentro da Unicamp, para que as pessoas comparecessem nesse último final de semana e evitasse esses cancelamentos. Mas não foi possível evitar completamente. O estoque crítico do Hemocentro da Unicamp já impactou a rede Mário Gatti. Uma cirurgia precisou ser adiada na última sexta-feira no Hospital Ouro Verde, que faz parte da rede Mário Gatti. A rede não descarta a possibilidade de, nesta semana que está começando, adiar outros procedimentos, apelando à população para que doe sangue. A cirurgia era de fêmur, foi adiada para hoje, e essa realização ainda vai depender do estoque que está mais próximo do normal, mas ainda longe do ideal. Diante da situação, a Prefeitura, inclusive, já fez consulta à Justiça Eleitoral sobre a possibilidade de usar as redes sociais para fazer uma campanha de sensibilização junto à população para doar sangue. Por causa do período eleitoral, as publicações em redes sociais do governo municipal estão suspensas. Existem 2 locais onde você pode doar sangue, hoje, inclusive, até às 3 horas da tarde. O Hemocentro da Unicamp, que fica dentro da cidade universitária, na rua Carlos Chagas, número 480. O atendimento é feito de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 3 horas da tarde.
E no Hospital Mário Gatti, também com atendimento até às 3 horas da tarde nesta segunda-feira, que fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 340, no Parque Itália. Podem doar sangue pessoas que tenham entre 18 e 69 anos. Quem tem 16 ou 17 deve apresentar um consentimento formal e presencial dos pais. Com mais de 60 anos, se você nunca doou sangue, não é recomendável que faça. Pessoas com mais de 60 anos não podem fazer pela primeira vez. Pessoas que querem doar sangue têm que pesar mais de 50 quilos. E para fazer a coleta, o doador não deve estar em jejum, mas deve evitar alimentos gordurosos. Se você for doar sangue depois do almoço, é recomendável esperar 3 horas após a refeição. Doador que for fumante, ele não pode fumar 2 horas antes e 2 horas depois da colheita do sangue. Alcoolistas crônicos, portadores de sífilis, malária ou doenças de Chagas, pessoas com sintomas respiratórios, grávidas, puérperas ou mulheres amamentando, também não podem doar. A última restrição aqui é para quem tenha se exposto a alguma situação de risco de doenças sexualmente transmissíveis, que tenha um histórico de consumo de drogas injetáveis, tenha realizado o exame de endoscopia há pelo menos 6 meses, ou que tenha contraído hepatite após os 11 anos de idade. Essas são as restrições para quem não puder doar sangue. Se você não se enquadra em nenhuma dessas modalidades e puder fazer esse gesto, pode ter certeza que você vai ajudar a salvar muitas vidas. Nós entramos em contato agora há pouco com a nossa produção diretamente no Hemocentro da Unicamp para saber como está a situação hoje, depois dessa campanha feita também no final de semana pelos veículos de comunicação, depois desse apelo feito para que as pessoas procurassem o Hemocentro. A resposta da Unicamp é que ainda está com estoque baixo, em alerta, e em alguns tipos, como o tipo A e o sangue tipo O, por serem a maior prevalência na população, esses estão em estado crítico. Foram quase 7 dias sem abastecer na totalidade, muitos dias enviando o mínimo de sangue para os hospitais. Então a Unicamp, nesta segunda-feira, está liberando aos poucos os insumos e precisando que as doações permaneçam aquecidas. Então, a campanha fez com que muita gente fosse no final de semana, ao Hemocentro ou ao Hospital Mário Gatti. Foi o suficiente para tirar, digamos, daquela reserva. Sabe quando você anda com o tanque na reserva? Saiu da reserva, mas o tanque ainda está baixo. Então esse apelo segue para que outras cirurgias como essa de fêmur, que precisou ser adiada no Hospital Ouro Verde, não seja remarcada. 10 horas 43 minutos. O Manhã Bandeirantes também traz novas informações a respeito do acidente que aconteceu mais cedo na rodovia dos Bandeirantes. Dizíamos que ainda havia uma dúvida sobre o que provocou o tombamento de uma carreta na manhã desta segunda-feira. E a informação que chega atualizada da concessionária que administra o trecho é que o caminhão carregado com doces tombou na faixa da esquerda da rodovia dos Bandeirantes depois de um pneu estourar. Foi bem próximo ao entroncamento com a rodovia da Alberto Panzan, que liga, a Anhanguera e Bandeirantes. Ela faz a ligação no trecho de Campinas entre as duas rodovias. 2 faixas foram interditadas para não apenas resgatar as vítimas, como também fazer o transbordo da carga. Tem paçoca espalhada pela Bandeirantes e aí principalmente ali pelo canteiro central. Lembrando que quem estiver passando pelo local e levar essa paçoca embora, esse material embora, isso é crime, considerado furto no Código Penal. O motorista está bem, foi ele mesmo quem disse que o pneu estourou, que provocou o tombamento. Logo atrás, também a informação de que vinha um outro caminhão, de que esse caminhão não conseguiu frear a tempo, nem desviar, mas não há informações de feridos. Motoristas trafegam ainda apenas pela faixa da direita, do quilômetro 101 ao quilômetro 93. Esse ponto está aos poucos sendo liberado, mas quem puder evitar o trecho certamente vai fazer uma boa opção utilizando a rodovia Anhanguera. 10h45, nós voltamos a falar também sobre o acidente aéreo que resultou em 62 mortes no voo da companhia aérea
Paz, na cidade de Vinhedo. Os destroços do avião da Voo e Paz foram totalmente retirados do condomínio que fica ali na região do bairro Capela. Além dos destroços, as malas, objetos pessoais das vítimas também já foram recolhidos. De certa forma, ontem a população da cidade de Vinhedo voltou um pouco à sua vida normal. A companhia aérea comunicou que todas as bagagens já foram recolhidas, estão sendo limpas e organizadas. Elas foram levadas a Ribeirão Preto, sede da companhia Voo e Paz. Além disso, a empresa está finalizando a retirada de outros pertences que permanecem no quintal da casa atingida pelo avião. Mas é ainda pouco em relação ao que viveram esses moradores nas últimas quase 2 semanas. 1 semana e 3 dias. Foi na sexta-feira da semana retrasada que esse acidente aconteceu. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ainda faz a análise de dados. Os da Caixa Preta já foram concluídos, mas o relatório preliminar sobre a queda do avião ainda não foi divulgado. O que não vai mudar é o que cada um dos moradores de Vinhedo viveu naquele dia. Não apenas em Vinhedo. Equipes de socorro que atenderam essa ocorrência de municípios como Valinhos, Campinas e outras cidades da nossa região. A Lucimere Ramalho conversou com os profissionais da linha de frente, os primeiros a chegar, aqueles que ao mesmo tempo precisavam saber se havia alguém a ser socorrido, evitar que o incêndio que naquele momento atingia aquela área se espalhasse e colocasse em risco moradores do condomínio e também acalmar a população que estava em pânico e não era para menos. A Lucimere Ramalho conta pra gente um pouco mais e ouve esses relatos de quem viveu um dia que nunca será esquecido no nosso país. Esse já é considerado um dos maiores acidentes aéreos do país. A queda do avião da Voo e Paz chocou moradores da cidade, de municípios vizinhos, chocou o Brasil. O atendimento da ocorrência contou com diversas forças de segurança que se uniram em busca de um só objetivo: controlar o incêndio no local e tentar salvar vidas. Foram ambulâncias, viaturas da Polícia Militar, guardas municipais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Este último teve o papel primordial de atuar contra as chamas que tomaram conta da aeronave, assim que ela tocou o solo no condomínio Campo Florido, em Vinhedo. O tenente Medrado, do Corpo de Bombeiros de Valinhos, atuou diretamente no controle do fogo na cidade vizinha. Ele foi para o local assim que a sirene de emergência tocou. É uma ocorrência muito difícil, né, dada a complexidade da ocorrência, a quantidade de vítimas e até a queda do avião mesmo, que o combustível, toda aquela chama, aquela fumaça densa dificulta o trabalho. Em 6 minutos, as primeiras viaturas chegaram ao local. As chamas imensas tomavam conta da aeronave. Nós combatemos o incêndio e após o combate do incêndio, juntamente com a Polícia Técnico-Científica, com os peritos do CENIPA, começamos o trabalho ali de retirada dos corpos para começo do trabalho de identificação. De outro ângulo, o trabalho da Sandra, comandante da Guarda Municipal de Valinhos, também fez toda a diferença. É muito difícil, né? Porque no momento ali você só pensa nas vítimas, né? O que você pode fazer para ajudar. O cenário crítico exigiu da Guarda um apoio articulado para ajudar a controlar o caos. De imediato já fizemos o cordão, né, de isolamento, prestando apoio nas condições de quem entrava, quem não entrava, diferenciar os curiosos, né, facilitar, né, a operação para os demais órgãos competentes para trabalhar no local. AP Base, VTR 0100, a caminho. Defesa Civil também se dirigiu para Vinhedo e já com os materiais que poderiam ser utilizados no acidente. O Marcos, diretor da Defesa Civil de Valinhos, esteve lá, na linha de frente. E posteriormente, quando o pessoal de Vinhedo, da Defesa Civil, da Guarda e Bombeiro ligou para a gente para apoiar, a gente viu que era bem mais grave. Foram cerca de 3 horas de combate ao fogo, até controlar as chamas. Como se vê, por causa da proporção do acidente aéreo, foi preciso de uma união de esforços de várias frentes para que tudo fosse controlado o mais rápido possível. E foi. Infelizmente, mesmo com tanto empenho, as 62 pessoas que estavam a bordo morreram.
Um cenário que choca até as pessoas que estão treinadas para lidar com situações como esta. Depois que você para, que você estaciona, você pensa, vem aquele aperto no coração, o coração fica todo sangrando, é muito difícil. Fica difícil até para falar sobre o assunto. Depois que a gente começa a ouvir, né, pelo rádio, televisão, que todo dia quando eu venho para o trabalho eu ligo o rádio, a gente vai ouvindo e vê a gravidade, né? Quantas vítimas, crianças. É aí que cai a ficha. Um acidente que vai ficar marcado na carreira e na vida de cada um desses profissionais. Foi o pior acidente que eu atendi em toda a minha vida. Fica o nosso respeito a todas as vítimas e o respeito a todos os familiares. Tendo novas informações sobre a investigação do CENIPA, sobre qualquer novidade a respeito de como a aeronáutica está lidando também com as informações que vão chegando e com a conclusão do relatório, nós vamos trazer ao vivo sempre aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Brasil já estava se recuperando, não vai se recuperar nunca, né? Mas estava em luto ainda por conta dessa tragédia aérea quando veio a informação, e você ouviu ao fundo a voz de Silvio Santos. Vamos falar um pouco também sobre a morte desse ícone, porque muitos ouvintes mandando mensagem pra gente. Nesta manhã de segunda-feira, o Adriano Vermelho escreve que é redundante elogiar esse ícone da comunicação brasileira, mesmo porque tudo já foi dito sobre a persona Silvio Santos nesses dias. Claro, muitos achavam talvez uma humilhação jogar dinheiro pro povão ou ser pró-governo, principalmente mais à direita. Enfim, o homem era também um homem, um ser humano, com alguns defeitos, mas com muitas qualidades. Ninguém discute sua pujança, seu tino para os negócios, sua visão mercadológica afiada e os olhos precisos para encontrar talentos, que durante muitos anos revolucionaram o ramo de entretenimento. Mas é quando as cortinas descem e o seu show ao vivo chega ao fim que podemos confirmar o homem diferenciado que sempre foi, escreve o Adriano. Por sua vontade, exigência ou pedido, seus últimos momentos seriam de maneira calma, tranquila. E depois do final, toda a parte de despedida seria idêntica à sua vida particular, vivida até esse momento de maneira discreta e sem muitos holofotes. O Adriano diz que, seguindo todos os desígnios judaicos, um povo sábio e admirável, tudo foi muito simples e sua lápide é igual a de todos que lá estão. Alguém tem dúvida que se fosse um velório aberto e durassem 3 dias, seria a lotação máxima todo o tempo? Mas ele não desejava isso. Quis e teve sua despedida calma e entre quem mais o amava, a sua família. Morre o homem e nasce a lenda. Desejando bom dia aqui, o Adriano Vermelho. Essa discussão a respeito do comportamento dele com as pessoas mais humildes. Sabe que foi uma coisa que eu pensei muito no final de semana? A quantidade de mensagens de pessoas que talvez nem assistissem o programa Silvio Santos, mas estavam ali jogando nas redes sociais um pouco do seu pseudo-conhecimento, um pouco de seu pseudo-estudo sobre Brasil. Tem muita gente nesse país que acha que conhece o Brasil estudando filósofo europeu do século XVIII, do século XIX. Quer estudar o Brasil, quer conhecer o Brasil, estude Silvio Santos, estude Roberto Carlos, estude Pelé, estude o que realmente faz a cultura popular desse país. Porque existe uma elite intelectual que sempre menosprezou Silvio Santos, que sempre menosprezou Chacrinha, que sempre tentou diminuir o tamanho de personagens como o cinema dos Trapalhões, que sempre menosprezou aquilo que é popular, que acreditou a vida inteira que o gosto pessoal de uma pequena parcela da população se sobrepõe àqueles que realmente consomem o que é produzido no Brasil. E não adianta dizer que é de hoje, porque grandes artistas passaram por esse tipo de preconceito. Odair José, Valdir Soriano, Nelson Ned, um dos maiores cantores que esse país já teve e que a elite sempre olhou com o nariz empinado. Com Silvio Santos não foi diferente. Passam-se os anos e aí o que era brega vira cult. Mas nós ainda temos, e aí não é coisa de geração, aí é coisa de grupo mesmo, de pessoas que pensam assim.
Era assim nos anos 60, nos anos 70 e não é diferente hoje. Um grupo que se sente intelectualmente superior e que vai dizer, eu não assisti ao programa Silvio Santos, mas sei que ele humilhava as pessoas. Se você não assistiu ao programa Silvio Santos, você não entende a essência do que é o povo brasileiro. E não estou dizendo que o Silvio Santos é o povo brasileiro, mas ele ajudou a formar muito do que é a cultura popular. Então, teve muita gente nas redes sociais mostrando o grande intelecto que tem, mas mostrando que não entende nada do que é cultura popular nesse país. Mensagem de áudio chegando também para a gente trazer mais opinião do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia! DJ Ale, Heitor Fredo. Olha, é um grande prazer mandar uma mensagem para você. Prazer é nosso, DJ Ale. Eu vou falar sobre o Silvio Santos, mas antes, porém, só dando uma justificativa, eu sei que não há nenhuma necessidade disso, mas como eu fui mencionado na quinta-feira, agradeço a pessoa, não me lembro agora quem foi. Eu estou trabalhando como assessor de um dos postulantes à vereança de Campinas. Então, por questões contratuais, eu não posso me manifestar politicamente, por isso não estou mandando mensagem nesse programa até o final do primeiro turno. Depois eu vou poder voltar a colocar as minhas polêmicas ideias. Mas falando de Silvio Santos, eu conheci pessoalmente, tudo que falam é verdade, tudo que foi assistido é verdade, é um ícone que não tem igual. Isso aí todo mundo fala. Todo mundo diz, e eu acredito nisso, que Silvio Santos é eterno, quem nos deixou foi Senhor Abravanel. É uma pessoa que não vai haver igual no mundo. Um grande abraço a todos, DJ Ale, prazer falar com você novamente, Heitor Fredo. Obrigado. Muito obrigado, o prazer é todo nosso, DJ Ale. Bom, o programa Silvio Santos sempre teve o carinho de todo o país. E não era diferente também do público campineiro, que durante tantos e tantos anos marcava presença nos auditórios com as colegas de trabalho. E Silvio Santos, que sempre tinha um carinho muito especial pela sua plateia, parece que com Campinas tinha um carinho a mais. Tentasse alguém de Campinas, porque Campinas, embora eu goste de Ribeirão Preto, embora eu admire Orlândia, mas Campinas é uma caravana frequente, assídua no meu programa todos os domingos, graças ao meu companheiro, o Luiz Lauro. Então, onde é que está a caravana de Campinas? Você é campineira? Vem cá. Quem é campineira? Você é campineira? Luiz Lauro, você é um bom rapaz. Tem mãe, Luiz Lauro? Campinas é uma cidade presente todas as semanas no meu programa. Isso já faz anos. Luiz Lauro, há quantos anos você traz caravanas de Campinas para o meu programa? 9 anos. Há 9 anos. Ele é do tempo de papai, sabe disso? Ele conheceu o papai. E o responsável por organizar por tantos anos essa caravana, o próprio Silvio Santos citou nessa primeira participação, que faz parte do arquivo do apresentador. Mas o nosso convidado de agora, quem vai chamar é o próprio Silvio Santos. Festivo homenagear um amigo meu de muitos anos. Vem cá, Luiz Lauro, vem cá, Luiz Lauro. Luiz Lauro, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Ô, meu querido, parabéns pela audiência, pelo programa diversificado. Você tem conduzido com maestria. Eu comento sempre o rádio, a televisão é imagem, o rádio é imaginação. Você consegue criar fatos dentro das notícias que nos faz ficar ouvindo. E sai do humor para um assunto sério com a facilidade. Isso é muito difícil da comunicação. Você recebe a palavra de alguém que faz rádio há muitos anos, uma palavra assim de parabéns pelo seu trabalho. Estou aqui à disposição para suas perguntas que você quiser fazer, meu irmão, sobre o Silvio Santos. Como é que foi, Luiz Lauro? Primeiro, muito obrigado pelas palavras, pela audiência, mas um final de semana em que, para todo fã, para todo comunicador, foi um final de semana muito triste. Mas para quem conviveu com o Silvio Santos, como foi o seu caso, acredito que um final de semana com aquele sentimento de perder alguém próximo. Se eu, como telespectador, tive aquela sensação de perder
um tio que aos domingos visitava a nossa casa. Como foi para Luiz Lauro perder alguém com quem trabalhou por décadas? Meu irmão, veja bem, eu conheci o Silvio em 74, quando era na Rede Globo de televisão, o programa Só Compra, eu era um menino, 74. Depois foi aproximar. O Silvio Santos fez um show aqui em Campinas, do Teatro Municipal, que foi demolido. Ele teve um show aqui, dormiu numa pensão da Costa Aguiar aqui, sabe? O Silvio Santos. E ele me contava as histórias e o carinho que ele tinha por Campinas, que mesmo na época da Caravana do Peru que fala, ele fez muito circo aqui na região, e trazia o Mazzaropi, trazia Barnabé, os humoristas. Mas no ano de 78, eu me inscrevi para concorrer a ambulâncias para Campinas, no Cidade Contra Cidade. E o que aconteceu? A cidade rica de atrações, ele me pediu a Orquestra Sinfônica, nós levei a Celi Campelo, uma grande estrela dos anos 60, Renato Corte Real, humorista, e o Carlos era o goleiro da seleção brasileira, e estava em concentração, e ele pediu para levar o goleiro da concentração, o goleiro da seleção brasileira. Nós levamos, conseguimos um helicóptero, levamos no Cidade Contra Cidade, e Campinas disputou e ele deu uma ambulância para a cidade. E eu apaixonei pelo auditório e comecei a levar a caravana com uma perua Kombi de padeiro. Depois levava um ônibus. Depois foi crescendo, tudo que é grande começou pequeno. Eu comecei a levar caravanas, cheguei a levar 10 ônibus por semana, era 500 mulheres por semana, 2.000 por mês, e a amizade foi crescendo com ele, e foi ficando íntimo dele. Eu avisava as pessoas, não tira foto com flash no olho do Silvio, não passe perfume para ir no auditório, nem desodorante que tenha perfume, que ele começa a espirrar. Não fala de tristeza no auditório, nada, nada, nada. E a gente ensaiava o auditório antes dele chegar. E eu fazia muitos jingles. Quando ele começou, troverã, tomou, passou. Então, o Silvio Santos foi se estreitando a amizade comigo. Eu participei do Cidade Contra Cidade. Quando o Augusto Liberato foi para a Rede Globo, ele me chamou para fazer a sessão premiada e o Viva à Noite. Depois eu fui para a Rede Record de televisão aos sábados. Fiquei 9 anos na Record e sempre tendo a opinião dele no meu programa. E as mulheres ficavam encantadas quando ele chegava, ele dava um show de piada. De meia hora antes de começar a gravação, ele era um humorista. Ele contava piadas fora do ar e preparava o auditório para a alegria que a gente via na televisão. Uma técnica que hoje você vê comediantes consagrados dizerem que entendem como algo inédito, algo raro, que é o esquentar a plateia fazendo o que hoje comediantes fazem do chamado stand-up comedy. E Silvio Santos já fazia isso desde o início. E uma outra preocupação que também todo mundo que já foi à plateia do Silvio Santos, todo mundo que um dia foi colega de trabalho no auditório, diz que era com o bem-estar dessas colegas de trabalho. Então, o SBT é a única emissora em que as pessoas que vão para a plateia passam por uma sessão com cabeleireira, fazem as unhas, passam por maquiagem, porque diz que era um pedido do próprio Silvio Santos de fazer com que elas se sentissem bem. Você vivenciou muito isso também, Luiz Lauro? Eu vivenciei, eu participei, eu tenho fatos históricos. Eu me lembro que quando pegou fogo na Rede Globo, o Silvio Santos fez um programa numa garagem no Sumaré, com a câmera fechada, só tinha 14 pessoas no auditório, era ao vivo. Ele fez o domingo ao vivo com 14 pessoas no auditório. Então você percebe que ele ficava muito pouco no palco. E ele viajava, todas as vezes que ele viajava, a Terezinha, a Amélia, a Neuza, as 3 pessoas que coordenavam as caravanas comigo,
falava, Luiz, ele volta sábado. Ele está saudoso do auditório. Então ele chegava, quando ele ficava em Miami 2 meses, quando ele chegava, e tem uns fatos curiosos, porque ele gravava todo 24 de dezembro, véspera do Natal, rapaz. Véspera de Natal, ele pedia, podia ser domingo, sábado, todo ano. Ninguém sabe o mistério que só ele tinha e não falava para ninguém, mas ele gravava o programa dia 24 de dezembro, era sagrado, e dia 31 de janeiro, antes do Réveillon, entendeu? A gente ficava lá, às vezes, até 3, 4 horas da tarde, o Silvio Santos gravando, e todo mundo que ia no auditório preparava com o cabeleireiro. Tinha uma equipe lá que maquiava as pessoas, distribuía lanche, né? Tivemos momentos também de muitas lutas. Quando ele encerrou o contrato com a Globo, até ele se colocar, quando ele foi para a Rede Tupi de televisão, esse programa que ninguém mostrou, ele fazia um programa na Rede Tupi, na Afonso Bovero, no Sumaré, das 7 da noite às 4 da manhã. Toda quinta-feira, cidade contra cidade. E eu participei de muitos programas dele lá, mas essa é uma pequena história do Silvio. Nós estamos conversando com o apresentador, comunicador Luiz Lauro sobre a perda de Silvio Santos. E o Silvio tem um capítulo muito curioso, muito se falou a respeito nesse final de semana, nas justas homenagens a Silvio Santos, muito se falou sobre a candidatura de Silvio Santos, ou pelo menos a intenção de ser candidato à presidência da República em 1989. Mas antes disso, em 1988, Silvio Santos já se colocava como um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, filiado à época ao PFL, partido que depois se transformaria no Democratas, que hoje faz parte do União Brasil. E Silvio Santos perguntou a pessoas próximas, inclusive para a própria esposa Iris Abravanel, se ele achava que deveria ou não entrar para a política. Mas não apenas no foro íntimo, ele perguntava no ar para essas pessoas. E Luiz Lauro foi também perguntado sobre a candidatura de Silvio Santos à Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir. Eu quero ouvir um rapaz que há 12 anos vem aqui ao auditório. Ele é um rapaz que começou trazendo caravanas para o auditório, locutor de rádio em Campinas, e eu peguei-o aqui de surpresa hoje, mais ou menos foi na hora da corrida. Luiz Lauro, vamos repetir. Vamos lá? 9h30. Deixa eu dar minha opinião. Eu acho que você não deve ser candidato. Obrigado. Tá? Não deve. Por que não deve? Não deve ser porque, olha, o Brasil, sabe, hoje, apesar de carência de grandes líderes para disputar, nós temos bons políticos. Mas você, Silvio, hoje é uma história na televisão brasileira. E talvez como prefeito você não vai poder fazer tudo aquilo como você tem vontade. Na política as dificuldades são bem maiores do que ser um executivo como você é bem sucedido em todas as suas empresas. A política é muito diferente. Tá bom, é a sua opinião. Muito obrigado. Luiz Lauro, essa foi a opinião em 1988. Passada a história, o senhor continua pensando que foi melhor para Silvio Santos não entrar na política ou ele teria sido um bom prefeito ou talvez um bom presidente da República? Você sabe que o que mais a Iris não queria que ele fosse, e depois desse acontecimento, nós tivemos aquele momento que ele chamava para o camarim com um tempo demorado. Entendeu? Aí eu disse a ele, quando ele começou, isso era ano de 88, você lembra? Tá aí a data. Isso. 86, ele tinha um amigo pessoal, chamava Antônio Hermílio de Moraes. E eu disse, Silvio, o Antônio Hermílio de Moraes, um empresário, foi presidente da Beneficência Portuguesa. Estava eu, a Iris, a esposa dele, o Luciano Calegari, o Henrique, irmão dele, o Mário Albino, cunhado, irmão da esposa. Era um grupo de 8 pessoas que ele chamava depois da gravação, a gente ficava até tarde lá no camarim. A decisão do Antônio Hermílio, porque o Antônio Hermílio, quando ele se lançou candidato na política, até então ele era um deus. Quando ele começou a crescer na pesquisa, ele ficou internado várias vezes, teve diarreia, vômito,
crise existencial. Estou falando isso porque a imprensa divulgou. Porque eles foram nas empresas do Antônio Emílio, levantaram fatos, filmava funcionário sem dente, dizia que ele era escravo, que ele tinha escravo. Aí o Silvio parou, pensou e não saiu candidato. Eu acho que foi a melhor atitude que ele tomou, porque ele era um homem que, você viu, até falei com quem trabalha, não falei com ela, mas falei porque eu iria ontem no sepultamento. Mas tomei uma decisão, até o fato de recentemente ter passado pelo luto da morte de um filho, eu não achei prudente ir naquela comoção que foi lá em São Paulo, mas eu falei com uma pessoa ligada às filhas dele, o que ele descreveu antes de partir? Que ele queria alegria em qualquer momento, mas o que as filhas disseram, todas elas, ele sabia que ele era querido, mas ele jamais imaginaria que ia parar as redes de televisão, inclusive a Globo, a Bandeirantes, a Record, empresas que não são ligadas ao SBT. Ele era querido demais, então a melhor decisão dele foi ser só comunicador e empresário. Para a gente finalizar também esse bate-papo com o comunicador, apresentador Luiz Lauro, tem uma outra passagem que também Luiz Lauro nos enviou, faz parte do arquivo, que eu tenho certeza que vai ser guardado com muito carinho e passado também para que as novas gerações conheçam. Uma carta que foi enviada por Luiz Lauro a Silvio Santos e que ele fez questão de trazer o conteúdo no ar. Vamos acompanhar. Não, o campineiro realmente, o campineiro é apaixonado, o campineiro é apaixonado. E você veja uma carta que eu estou recebendo de Campinas. Silvio Santos, venho cumprir um verdadeiro dever de consciência ao agradecer-lhe sinceramente sensibilizado e comovido pela oportunidade que o seu programa me deu de servir mais uma vez a Campinas e pela oportunidade dada a Campinas para chegar, através do vídeo de seus canais de televisão, aos pontos mais longínquos do território nacional. Afirmo com toda a convicção de minha alma que por alguns segundos houve dúvidas quanto à residência do intelectual de Paranaguá, mas jamais houve ou haverá dúvidas com relação à sua honestidade e integridade. Receba, pois, nesta oportunidade, a manifestação mais viva da minha gratidão e que Nosso Senhor continue sempre abençoando o seu trabalho edificador de consciências e revelador de valores. Com um grande abraço, entre outras palavras, entre outros elogios, Luiz Lauro Ferreira. Muito obrigado pela carta, eu vou guardar como recordação e faço voto que Campinas volte ao programa. Campinas sempre presente no programa Silvio Santos. Agora, que polêmica foi essa com o Paranaguá? Era no Cidade contra Cidade, Luiz Lauro? A polêmica foi o seguinte, estava valendo 2 carros na disputa. E ocorre o seguinte, tinha um fato, o ministro Delfim Neto, que faleceu agora, ele era ministro da Agricultura. E o rapaz de Paranaguá foi chamado para responder, eles contrataram o intelectual, o menino que foi responder por Campinas, era da IBM, o Manuel, um menino crânio. E eles levaram o intelectual de Paranaguá, tinha que ter o atestado, a certidão de nascimento que nasceu na cidade. E eles trouxeram alguém de um outro estado de Santa Catarina e na hora da decisão, eram 2 automóveis que estavam valendo, encerrando o programa. O moço de Paranaguá respondeu uma pergunta e desempatou, e os 2 carros... Só que antes de sair os 2 carros para Paranaguá, eu chamei o locutor de Paranaguá e fiz um acordo. Qualquer que fosse o resultado, cada cidade ficaria com uma ambulância. O que aconteceu. Aí eu parei o programa para defender a minha cidade, tirei o auditório lá, sabe aquele gesto? Eu era mais novo e eu precisava chamar a atenção do Silvio, porque eu estava defendendo Campinas. Aí o Silvio me chamou de volta, colocou a Sinfônica, que eles não tinham colocado na grade para ir no ar, e ficou aquele mal-estar. E essa carta me rendeu ir a Brasília
Ele me apresentou depois, é um fato tão... O João Batista Figueiredo veio a Campinas visitar a dona Dolisa, irmã dele, quando ele era presidente da República, e o Silvio Santos pediu para o Figueiredo me convidar para o jantar. Eu tenho toda essa matéria. Imagina, eu, aquele menininho radialista e tal, chegou a comitiva do presidente Figueiredo, me chamou para jantar com ele na casa da irmã dele, sabe indicado de quem? Do Silvio Santos, por causa dessa carta que eu mandei para ele. Memórias que certamente vão ficar na história também da comunicação da cidade. Luiz Lauro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. E para a gente finalizar, algum dia vai existir um novo Silvio Santos no Brasil? Então, eu creio que eu tinha longas conversas com o Silvio Santos lá. E eu não diria que surgirão outros Silvio Santos, mas, sabe, meu amigo, eu tenho rodado e tenho visto pessoas nascendo. O que falta, por exemplo, vou te dar um exemplo. Isso que você está fazendo no rádio. Eu tenho mais de 50 anos de comunicação no rádio, passei por todas as emissoras, inclusive por essa rádio eu fazia um programa das 3 às 7 da manhã. No seu caso, por exemplo, você é novo, você tem sonhos que estão lá na sua alma. E eu, como sou um homem de muita fé, cada pessoa que eu conheço com essa desenvoltura fazendo comunicação, eu semeio uma esperança e queria dizer a você, pode não ter outro Silvio Santos, mas você vai ver o desejo que você vai ter de continuar comunicando. E certamente o Brasil precisa receba de um homem experiente, porque você conseguiu com a sua equipe montar um programa que, se eu fosse telespectador, se eu fosse ouvinte, eu não desligaria de jeito nenhum. Então você poderá ser um dos grandes comunicadores que vai ultrapassar as barreiras de Campinas, porque você tem talento para isso e tem sonho também. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra no fundo do teu coração. Um dia você vai lembrar, guarda isso que eu estou falando. Quem sabe um dia você pode mostrar eu fazendo essa profecia na sua vida, amigo. Luiz Lauro, sem palavras para agradecer a participação, sem palavras para agradecer pela torcida e sem palavras para falar sobre Silvio Santos, que faz parte também da formação de todo comunicador desse Brasil. Não é diferente no seu caso e também não é diferente do nosso caso. Todos nós inspirados em Silvio Santos sempre. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia e, acima de tudo, meus sentimentos também ao senhor, à sua família, por tudo que o final de semana reservou com essa triste notícia. Um grande abraço. Obrigado. Agora eu vou entrevistar o senhor um pouquinho. Posso? Só um segundo? Posso? Fica à vontade. Você nasceu aqui em Campinas? Eu sou de Jundiaí. Vim para cá em 2008 para estudar. E qual que é o teu nome que está lá na certidão de nascimento? Heitor Mário de Freitas Fredo. Heitor Mário de Freitas Fredo. Exato. E você nasceu, você importa de falar a idade? Você nasceu? 1989, outubro de 1989. Nossa, você é um menino. Aqui no Grupo Bandeirantes eu me sinto um senhor, porque tem gente que já nasceu em 2002, 2003, então eu me sinto um tio, mas tá bom. Quase um irmão mais velho, vai. Tá bom, que Deus te abençoe, foi muito bom falar contigo e agora, como eu faço com todos aqueles que passaram pela minha vida, um dia vamos preparar para a gente tomar um café. Agora eu vou fazer uma pergunta de mineiro. Se você for tomar um café comigo, você quer um café medroso ou um café corajoso? O que é o medroso, o que é o corajoso? Então vou te explicar. Quando o mineiro perguntar para você, você quer café medroso ou corajoso? Você fala sempre que você quer um café medroso. Porque o café corajoso, ele vem sozinho, só um cafezinho. E o café medroso vem acompanhado com pão de queijo, bolacha, biscoito. Então, vamos tomar um café medroso junto com a broa de Minas, tá bom? Combinado, então, combinado. Grande abraço, Luiz Lauro. Abraço, tchau, tchau. 11 horas e mais 20 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Olha, trazendo mais ainda sobre a repercussão
da morte de Silvio Santos, um final de semana muito triste para todos nós. Esse programa citado, né, pelo Luiz Lauro, Cidade contra Cidade, ele fez uma diferença enorme para muita gente, porque além de ser um game show, além de ser um programa em que havia uma disputa entre os municípios de vários temas. Para quem não se lembra, para quem não viveu a época, o Cidade contra Cidade, ele estreou na primeira fase em 1968, a segunda fase em 1977 e a terceira fase terminou apenas em agosto de 1989. Nas primeiras temporadas, com a apresentação de Silvio Santos, nas temporadas mais recentes, com a apresentação de Gugu Liberato. Eu não vivi o Cidade contra Cidade, eu não era nascido quando Cidade contra Cidade existia, mas eu assisti durante boa parte da minha infância, o Cidade contra Cidade. Por quê? Porque meu pai participou do Cidade contra Cidade, representando a cidade de Jundiaí. Acredito que minha mãe estivesse grávida de mim, ou estivesse quase para que o Heitorzinho viesse ao mundo, mas foram 2 programas que Jundiaí ganhou. Eu me lembro que um dos programas era contra Águas de Lindóia. E eram vários os quadros, tinha um quadro de artistas, tinha um quadro de calouros, tinha quadro de artistas de diferentes modalidades, das mais variadas, diferentes categorias, e tinha o de perguntas e respostas. E a apresentação era do Gugu Liberato, então me lembro de ver, olha, meu pai no Cidade contra Cidade, seu Adilson Fredo que está me ouvindo, ajudou a levar uma ambulância também para a cidade de Jundiaí, já na fase do programa, com a apresentação de Gugu Liberato e tantos outros programas, né? Eu sou da geração do Topa Tudo por Dinheiro, que era onde Silvio Santos mais se divertia. Como telespectador, de um lado eu sentia isso, ainda criança, hoje profissional também da área, tentando aprender um pouco de como é possível uma pessoa ter tanto carisma e mais do que carisma. Silvio Santos não tinha só carisma, ele tinha uma técnica. Ele conseguia trabalhar o carisma que era natural com uma técnica de apresentar programas única, fazendo com que ele se tornasse um personagem que conduzia o programa com naturalidade, mesmo no momento em que os erros aconteciam, mesmo no momento em que o convidado não rendia aquilo que ele esperava, mesmo no momento que a plateia não estivesse tão animada. Silvio Santos sabia a hora de mudar o tom do programa, de trazer a plateia para o seu lado, de mudar o convidado se precisar, até o momento de se passar por alguém que não conhecia aquele convidado. Ou você realmente acha que quando o Silvio Santos levava 3 pessoas para disputar o Qual é a Música, ele não sabia quem eram aquelas pessoas? Sabia, mas muita gente que estava em casa não conhecia. E é aí que está o ponto. Se o meu telespectador não conhece, eu vou apresentar essa pessoa não tentando enfiar a goela abaixo, mas tendo o mesmo impacto e sabendo como essa pessoa vai se apresentar para quem está em casa, usando o próprio personagem Silvio Santos para isso. Oh, mas você veio da onde? Você fez novela? Eu lembro, seu rosto não é estranho. É o que, provavelmente, a minha tia estava falando em casa. O que a minha avó estava falando na casa dela. E aí, essa empatia que se criava com o convidado do programa, muitos talvez não entendessem, mas era uma técnica de Silvio Santos para... Bom, se apresenta para mim, porque se você me convencer que você é bom, que você faz sucesso, você vai convencer também quem está me acompanhando e que ainda não te conhece. Então são vários os detalhes que só ficam mais escancarados quando se pede uma referência como essa. É óbvio que tem muitos pontos na vida empresarial de Silvio Santos que tem que ser discutidos, como todo ser humano, como todo bilionário. Você tem que olhar para a história, filtrar o que é romance, filtrar o que é realidade. Mas a personalidade de Silvio Santos é única. E isso nada vai apagar. Deixa eu agradecer a Fátima, moradora aqui de Campinas. Que entrevista interessante com Luiz Lauro. Obrigado, espero que tenham curtido bastante, espero que tenham gostado dessa participação também que nós tivemos especial com uma pessoa que também fez parte desses anos todos da história dos programas Silvio Santos.
entre nós, com tudo que Luiz Lauro falou, você vai crescer muito, amigo. O rádio já está pequeno para você. E falo do coração, não sou puxa-saco, falo de coração. Marco, muito obrigado, viu, pelas mensagens, muito obrigado pelo carinho de sempre. É sempre um prazer estar com vocês aqui no nosso Manhã Bandeirantes, levando informação, levando o que a gente aprende no dia a dia também com grandes mestres. Eu, felizmente, tive um mestre, tenho ainda um mestre dentro de casa, ainda na ativa, meu pai, Adilson Fredo, no rádio. Tive grandes mestres também na televisão, mas como telespectador a gente não tem como não se emocionar e dizer que não teve Silvio Santos também ao lado nessa caminhada de alguma forma. Nunca o conheci pessoalmente, não tive contato direto, mas todo domingo eu aprendi um pouco só de assistir um pouco do programa Silvio Santos. Nosso Manhã Bandeirantes vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, seguindo com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Hortolândia. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, todo o timaço de Carlos Batista, falando de uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em que o torcedor do Guarani volta a olhar com esperanças reais para a permanência na Série B. Ah, mas dá para se empolgar? Não dá para se empolgar. 4-0 fora de casa na Chapecoense. Torcedor bugrino tem mais é que comemorar. Pé no chão, mas sabendo que se olhar na matemática, não é impossível. Repercutindo também o empate da Ponte Preta com o Goiás, num jogo com discussão. Será que teve um pênalti que não foi marcado pela Ponte para a Ponte Preta? Será que a arbitragem, de novo, chamou mais atenção do que a bola rolando? Isso tudo é tema, a partir de agora, do Nossa Área com Carlos Henrique. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, um grande abraço. E para fechar, deixa ele se despedir de Campinas. O meu abraço muito fraternal, o meu abraço muito amigo a todos vocês de Campinas. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de